Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. Tudo bom, meu povo? Galera, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a fase do Chip Zdarsky. Sim, essa aqui que o homem está escrevendo aqui na revista do Batman. E vamos falar sobre isso, saber se é boa mesmo ou é só marketing. Entre outras coisas, é claro. Bom, mas antes de mais nada, primeiramente eu queria convidar vocês a clicar no botão de curtir se você curtiu o vídeo. E se você for novo ou nova, por favor, se inscreva. Fique sempre à vontade. Muito obrigado pela sua atenção e vamos nessa. Gente, vamos lá. Primeiramente fazendo algumas correções. No vídeo anterior, onde eu falei sobre a saga dos X-Men volume 13, eu havia dito que o Wolverine estava sendo caçado pelos carniceiros. Eu não sabia que eu arrumei essa palavra. Na verdade são os carrascos. É os carrascos, meu povo. Eu que errei aqui no vacilo meu. Então aqui feito a devida correção dessa canelada, tá bom? Então, gente, não foram os carniceiros, sim os carrascos, tá bom? Feita essa correção, vamos para o próximo tópico, que é Miss Marvel. Bom, eu vou falar agora um momento que acho que pode ser um spoiler, porque essa história ainda não estreou aqui no Brasil, mas assim, impossível você ter uma rede social e ficar de fora sobre esses assuntos. Então, nesse momento eu vou falar sobre um spoiler a respeito da revista do Homem-Aranha, tá bom? Começando agora. Bom, primeiramente, como vocês bem sabem, a Kamala Khan morreu na edição 25, ou foi 26, do Homem-Aranha. Sim, comemorando a morte da Gwen, ou aquele evento da morte da Gwen Stacy que aconteceu na Amazing Spider-Man 121, justamente de junho de 2000, não, junho de 1973, morria a Gwen Stacy. 50 anos depois, morreu um personagem. E que personagem era esse? Era um personagem que tem a ver com o núcleo do Homem-Aranha? Não. Simplesmente uma personagem que não tem nada a ver com o Homem-Aranha, que é a Kamala Khan, a Miss Marvel. Ela morre nessa edição. E o pra quê? Pra quê? Qual é o intuito disso? É para que ela renasça como mutante. Sim, como vocês bem sabem, a série da tem no Disney Plus fez com que revelou que na verdade os poderes da Kamala Khan na verdade são oriundos de um poder mutante. Aí você fica pensando, mas isso aí não é diferente da origem da personagem? Aquela história é algo externo, que é externo ao mundo dos quadrinhos, afetando diretamente a origem dos personagens, né? Porque assim, a ideia de fazer isso é justamente para casar com o que está acontecendo em paralelo com a TV. E aí vem aquela questão, né? Para o que é mais barato para um produtor? Primeiramente, ele desenvolver uma ideia nova de um personagem, pô-lo em prática, ou correndo risco de falhar caso não dê certo essa história, ou eu lanço uma história em papel que não tem um custo elevado, só um papel, uma história de quadrinhos, e aí se essa história vingar, deu certo, eu desenvolvo a história em cima daquilo que foi feito. Vide Guerra Civil, que virou um filme, então, por exemplo. Então, assim, você pensa que muito que essas influências, ela, de um certo modo, contamina nossas histórias. E para o bem ou para o mal, depende muito do seu gosto, pode ser que isso seja uma coisa, né, legal. Eu, sinceramente, eu acho que é ridículo saber que essas histórias, podem sofrer essas alterações apenas para poder atender a um produto externo. E é nessas horas que você começa a ver que, poxa, hoje em dia essas histórias novas são histórias que não pega a gente, pelo menos assim. Para mim, eu não gostei muito da série. Vamos ver como é que vai ser a The Marvels, né? Que parece que é o próximo filme. Sinceramente, eu gosto da Capitã Marvel, eu acho legal pra caramba. Assisti no cinema. Eu até comprei a camiseta da camisa da Capitã Marvel, mas infelizmente engordei um pouquinho, então não deu certo mais, infelizmente. Mas, gente, vamos ver, né? Vamos ver como é que é esse filme, que deve estrear, parece que no final desse ano. Tá certo? Uma coisa curiosa, essa não é a primeira vez que isso acontece. Por exemplo, quando houve a série que aconteceu nos anos 90, As Aventuras de Lois e Clark, né? Quem se lembra dessa série, que o Superman é o Jim Kane. A DC iria fazer o casamento do Superman, só que como ia estrear a série, eles preferiram esperar um pouco, porque primeiro vão casar ele na série para depois casar nos quadrinhos. Então por isso que ocorreu o quê? A morte do Superman. Então assim, essa é uma das
influências, por exemplo, como a questão da ideia de por que o nome do carro do Batman é Batmóvel, porque vira um programa de rádio, é aquela coisa, são influências externas que vêm acarretar nas histórias e quadrinhos, para o bem ou para o mal, depende muito do seu gosto, tá bom? E vamos falar aqui a respeito da fase do Chip Zdarsky, né? Gente, esse primeiro arco se deve a história que se chama Salvaguarda. O que é isso? É aquela ideia sobre como o Batman planejou uma forma de impedir que, sabe, impedir cada membro da Liga da Justiça caso ele pule a linha da tênue da justiça, né? Ele passa a ser um vilão. Então, assim, ele desenvolveu para cada super-herói. Mas e para ele? Como ele desenvolveu isso? Então ele criou uma máquina que pudesse ser imparável, incansável. Então, assim, igualzinha o quem? A ele. O Batman ele é uma força da natureza do qual ele não tem limites. Então ele vai fundo naquilo que ele está fazendo. Então ele é imparável. Então ele desenvolveu uma máquina justamente que fosse algo semelhante a ele. Mas quando é que essa máquina seria ativada? É justamente quando houvesse o momento que o Batman cometesse um crime. Então nesse primeiro arco, o Pinguim ele vai forjar sua própria morte. Na verdade, ele pensa que está, o Batman ele pensa que ele está se matando, mas para quem vê de fora pensa que o Batman matou o Pinguim, quando na verdade ele forjou a morte para poder ter uma vida simples e trabalhar com flores. Olha só, florista? Florista, né? Eu acho que. E aí o que acontece? Nesse momento, quando o Batman ele desenvolve, ele mostra que ele foi injustiçado, mas para todos os efeitos ele matou o Pinguim, ele aciona a máquina que é o contraponto do Batman, essa máquina aqui, chamada de Salvaguarda. E cara, o Batman ele é caçado para onde ele vai, ele não tem fim, simplesmente ele vai para Fortaleza da Solidão, ele vai para o fundo do mar, ele vai para o espaço. Então, assim, é uma aventura que de começo, meio e fim, essa história. Mas, sinceramente, é uma história que não é essas coisas todas. Né? O que é mais fantástico nessa história são os desenhos do Jorge Ximenes, que, sinceramente, é a coisa mais fantástica que nós temos aos nossos olhos. Cara, para mim, essa arte que o Jorge Ximenes desenvolve é fenomenal. É para mim o que salva a revista. Mas ainda assim é uma história que não é nossa, que história fenomenal. Mas vamos ver como é que vai se desenrolar nos próximos números, porque afinal de contas o Salvaguarda ele conclui o seu objetivo, que é simplesmente eliminar o Batman. Ele consegue no final das contas matá-lo, né? Só que antes de ele matar, o Batman meio que injeta nele alguma coisa, você não sabe muito bem o que é, e com isso, após esse momento que ele atira contra o Batman, simplesmente o Salvaguarda ele meio que é desativado, ele vai-se embora, porque afinal de contas ele já concluiu o seu objetivo, sendo que na verdade o Batman foi parar em algum lugar. E é aqui que ela começa a ficar, talvez as coisas começam a ficar interessantes. Quem viu as notícias sabe que, por exemplo, o Batman vai encontrar com várias versões, vai encontrar com o Adam West, entre outros. Mas é aquela história. Será que isso aqui ainda assim vai melhorar com o passar do tempo? Tem aquela história, né? Tem toda história que seu início tem aquele momento morno, ou mais ou menos muito alto, mas de repente engata naquela coisa que vai ser aquela subida. Então assim, pode ser que em breve nós tenhamos uma história sinceramente muito boa, mas isso é algo que nós vamos ter que esperar. Mas por hora, essa história aqui é algo que eu digo que está no meio, está mediana. É uma historinha ok, mas na média. É uma história entre 0 a 10, uns 7, 7,5, por aí, tá certo? Ela mais ou menos. Mas ainda assim é uma boa história e que vale a pena ainda o cara colecionar a revista do Batman. Agora sim, falando sobre essa parte de colecionar, e aí vem um ponto qual sempre mexe com nossos bolsos, eu havia dito que talvez eu não pegasse mais pontualmente, né? Mas, cara, é difícil. Sinceramente, eu sou muito viciado na mensal do Batman. Talvez o único herói que eu não tenho receio de acompanhá-lo atualmente.
com as histórias novas, entendeu? Porque, sinceramente, são histórias que encantam. Tem um momento que você diz, é um momento de que o herói está muito quieto, é baixo, mas ainda assim tem boas histórias e que vale a pena o cara colecionar, tá certo? Bom, galera, era isso que eu queria estar falando com vocês. Eu queria demais agradecer a atenção de todos. Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!